Então, pessoal, dando sequência ao estudo de gráficos, a gente tem aqui os gráficos da aceleração em função do tempo, que no caso do movimento uniforme, como a gente bem sabe, é só para constar. Por quê? Por que é só para constar? A aceleração no movimento uniforme é zero, a aceleração tangencial do movimento uniforme é zero. Então, se eu tenho aqui um gráfico de aceleração em função do tempo, a aceleração em função do tempo, e o valor da aceleração não muda com o passar do tempo, eu vou ter assim, a aceleração, zero. Não tem aceleração alguma. Então, o gráfico da aceleração em função do tempo, movimento uniforme, é só para constar, para cumprir carnê. Já no movimento uniformemente variado, a gente sabe que a aceleração é constante. A aceleração é constante. Então, veja, eu posso ter uma aceleração positiva, sendo constante, ou uma aceleração negativa. Lembrando que o fato do sinal da aceleração ser positivo ou negativo só indica para onde aponta a aceleração. Se a aceleração aponta para o lado positivo ou se ela aponta para o lado negativo. Então, se eu tiver uma aceleração positiva, quer dizer que a aceleração positiva indica para mim que a vetor aceleração está apontando para o lado positivo. A variação da velocidade está acontecendo para o lado positivo. Enquanto que se a aceleração for negativa, a variação da velocidade acontece para o lado negativo. Não há declividade nesses gráficos. Mas, se nós projetarmos o segmento de reta que a gente tem aí sobre o eixo horizontal, aparece aqui uma figurinha. Nesse caso vai ser um retângulo, né? A mesma coisa acontece aqui, certo? A área desse gráfico, a área do gráfico da aceleração em função do tempo, invariavelmente esconde de nós o quanto variou a velocidade do corpo. A variação de velocidade é maior ou é menor em função de uma área para esse gráfico maior ou uma área menor. Então, quanto maior a área do gráfico da aceleração em função do tempo, maior será a variação na velocidade do corpo. Quanto menor a área no gráfico da aceleração em função do tempo, menor é a variação da velocidade. Aqui, por exemplo, eu tenho um segmento de reta que está sobre o eixo do tempo. Projetando esse segmento de reta sobre o eixo do tempo, eu tenho uma figura sem área. Reta não tem área. Certo? Então, se não tem área, aqui não tem variação de velocidade. Aqui tem uma variação de velocidade positiva, aqui tem uma variação de velocidade negativa. Não é o gráfico que mais aparece nas questões de vestibular. No Enem nunca apareceu. Mas já apareceu no vestibular da URGS. É uma questão que a gente tem que saber, ou um conteúdo que a gente tem que dominar para acertar uma questão que eventualmente aparece na prova. Tá legal? Segue aí. Tendo dúvidas, apresente-as e vamos estudar em seguida. Tem mais videoaula para vocês, tá bom?